Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz. Torcedor do Santa, investimento forte terá no departamento de base do Santa Cruz. Departamento esse, torcedor, que é o mais importante do clube, né? Porque é desse departamento que o clube se rentabiliza e terá jogadores que irão honrar as suas camisas. Mas esse departamento do Santa Cruz, ele foi pouco cuidado ao longo da sua história. A gente vai trazer detalhes aqui importantes. Tem o diretor de base, o Fernando Nunes, falando aqui. E alguns outros assuntos que a gente vai trazer do Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes, torcedor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Aqui está passando os nossos patrocinadores, né? A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral, torcedor. Se você quiser ser um incentivador do nosso trabalho, é muito simples. É opcional, tá? Aqui na sua tela tem um nomezinho Seja Membro. Você clicando aí para ser membro e assim que for membro, se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, a gente também te disponibiliza um link para você ser membro do Cash Coral e participar do grupo de WhatsApp. Planos a partir de R$ 4,99, torcedor. Então é muito simples para você participar e ser um incentivador do nosso trabalho. Antes da gente ir para o assunto principal, tá, do vídeo, aqui eu faço um apelo ao torcedor do Santa. É uma ação social aí, né? A gente pede ao torcedor que se disponibilize, né, a fazer uma boa ação para o grande tricolor Eduardo Jorge, né? Local IN, doação de sangue em nome do Eduardo Jorge, né? Quem puder participar, quem puder ajudar esse grande tricolor que está precisando de sangue, né? Fez uma cirurgia e está precisando dessa boa ação, a gente fica muito grato, tá bom? Aqui está o registro, vai dar tudo certo, doutor Eduardo. Grande tricolor, saudações tricolores para você e toda a sua família, tá bom? Lembrando ao torcedor do Santa, ó, segunda-feira a gente tem um encontro marcado, torcedor. E já digo, tá? É bem provável que nesse final de semana, né? Até a nossa entrevista aqui é na segunda noite, a gente já tenha, né, esse jogador contratado para ser protagonista na ponta, né? No ataque ali, né? Na ponta. Como falou o Arlen Menezes. Mas fora isso, torcedor, a gente vai fazer diversos questionamentos ao treinador Marcelo Cabo. Vamos falar sobre futebol realmente, sobre esquema de jogo, como o Santa Cruz vai ser em 2026. Essa que será a grande pergunta. Como o Santa Cruz irá se portar em 2026? Todo mundo já sabe as competições que o Santa Cruz irá disputar. Copa do Brasil, modelo de mata-mata, Campeonato Pernambucano e também o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, 3 competições já dá pra gente saber como o Santa Cruz vai se portar. Mas aí a gente quer ouvir do treinador Marcelo Cabo. E alguns outros assuntos também, ó. Segunda-feira, dia 22, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado. Torcedor tricolor, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Quem acompanha o Santa há muito tempo sabe muito mais do que eu, né? Eu comecei a acompanhar o Santa no final da década de 90 para início da década de 2000. E dali eu já sabia e já acompanhei o Santa Cruz em todas as suas conquistas. Sempre teve jogadores da base nos seus elencos e alguns deles até sendo protagonista. Mesmo quando o Santa Cruz não conseguia ganhar nada, sempre teve jogadores da base também nos seus times titulares. E aqui, torcedor, eu cito diversos, tá? Diversos. Em 99 não, na década de 90, né? O Santa Cruz tinha André Jacaré, o Santa Cruz teve Maurício Pantera, o Santa Cruz teve Bilio, teve Quinho. Alguns desses aí eu só ouvi de nome, tá? E algumas pesquisas que eu fiz. E teve tantos outros também. Na década de 80 nem se fala, de 70 que foi a época áurea, nem se fala também.
O Givanildo, Luciano, Ramon, tantos outros aí, tá? Na década de 2000, o Santa Cruz também revelou diversos atletas. O Santa Cruz chegou a exportar o jogador, torcedor. O que o rival fez há pouco, né, com o Pedro Lima, exportando de Pernambuco para a Europa, o Santa Cruz já tinha feito na década de 90, exportando o Maurício Pantera para o Compostela da Espanha. Ou seja, veja como o Santa Cruz sempre foi um celeiro de grandes jogadores no seu departamento de base. E olha que o Santa Cruz sempre foi esse clube desorganizado, né? Do final da década de 80 para cá. Sempre foi esse clube que não recebeu investimentos como deveria ter recebido na divisão de base. Não recebia nem no time principal, torcedor, que acabaram com tudo, quanto mais lá embaixo no departamento de base. Tanto é que o último bom momento do Santa foi há 10 anos atrás, quando o Santa Cruz foi campeão pernambucano em 2016, né? Vai completar 10 anos. Mas nessa década aí, né, que o último título foi em 2016, em 2016, 2015, 13, 2012, 2011, nessas conquistas do Santa, sempre teve jogadores da base no elenco e no time principal sendo protagonista. Renatinho, Gilberto, Natan, Everton Senna, Jefferson Maranhão, Memo, Renatinho. Então assim, o Santa sempre foi bom revelador de atletas e atletas bons. Só que não recebia investimento, não recebe investimento. A divisão de base do Santa sempre viveu, torcedor, de alguns bons diretores que assumiram essa base e tocaram o projeto, se disponibilizando, né, tirando o tempo e o conforto da sua família para estar ali dentro do Santa Cruz. Quando não era isso, esses bons diretores, que foram poucos que apareceram ao longo desses anos, inclusive o diretor que está atual, o Fernando Nunes, é um diretor que vem fazendo minimamente um trabalho ok pela base, está organizando minimamente a divisão de base do Santa, mas é muito problema, torcedor, muito. E digo mais, tá? Se o Fernando Nunes não está aí, essa base não estaria logrando esses êxitos que está logrando agora. 6 jogadores estão no time principal, tem mais uma gama, né, de atletas que estão espalhados pelo Brasil, todos eles com contrato firmado com o Santa Cruz. Dormitório, reformou a concentração. Então assim, o trabalho do Fernando Nunes é digno de aplausos, tá? Quem fez um trabalho desse aí lá atrás foi o ex-presidente Rodolfo Aguiar. Então assim, eu até citei na entrevista que eu fiz com o Fernando Nunes, torcedor. Mas só que agora é o seguinte, o Fernando Nunes, ele vai ser o último diretor da base do Santa Cruz. Por quê? Porque quando o Santa Cruz virar SAF, o departamento de base também entra nesse projeto, torcedor. E aí, certamente, o cronograma, né, a direção que será formada, né, o mesmo formato que terá o time principal, né, o elenco profissional, de profissionalismo, academia, profissionalização, alimentação boa, suplementação boa, no time profissional, a divisão de base também vai receber. Então assim, o Santa Cruz vai ser também organizado no quesito divisão de base. Porque é a base que vai rentabilizar os investidores da SAF. Quem estiver pensando que a SAF vai ganhar dinheiro com o Santa Cruz, com bilheteria, com camisa, tá muito enganado. Muito enganado. Isso aí vai ser só para pagar os custos da base, da SAF. Para estar sempre contratando bons jogadores. Vai se pagar, depende da SAF. Se fizer um bom trabalho, trazer bons jogadores e ganhar títulos, o torcedor do Santa vai chegar. Mas vai se pagar e não é para a SAF ganhar dinheiro com isso aí não. O que vai fazer a SAF do Santa Cruz ganhar dinheiro é na divisão de base. Quando se vende um atleta, ganha 50 milhões. No mínimo, tá? No mínimo. Mas para isso tem que ter investimento. Você só vai ganhar dinheiro se investir.
E eu não tenho dúvidas que a SAF do Santa Cruz ela vai sim investir na divisão de base, porque é um celeiro, porque ali é o que está a mina de ouro, torcedor. A mina está ali na base do Santa Cruz. Por exemplo, vou citar um exemplo fácil, rápido e prático aqui, torcedor, que está todo mundo vendo aí. Tem grandes chances de ser campeão da Copa do Brasil 2025 o Vasco. No meu ponto de vista, eu acho que o Vasco chega melhor para essa final. Jogou o primeiro jogo melhor. O Vasco tem Cauã na divisão de base, da divisão de base tem principal. Rian, tem o Felipe Coutinho, que chegou há pouco, que voltou, foi da base. E tantos outros jogadores, tanto no time titular, quanto no elenco principal. Então, assim, mais de 40% a 50% do time principal do Vasco é formado por jogadores da base. E o Vasco que vem agora aí, né, recentemente, de muitos problemas internos. Inclusive, o Vasco tirou sua SAF de lá. Era 77 Partners, né? Que tinha lá a SAF do Vasco, teve um problema na justiça. O Pedrinho conseguiu tirar a SAF. O Vasco virou um rebuliço. O Pedrinho organizou a casa minimamente, trouxe Fernando Diniz e o Vasco está prestes a ser campeão da Copa do Brasil. E hoje, o campeão da Copa do Brasil, ele simplesmente arrecada mais dinheiro do que o campeão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, com jogadores da base sendo protagonistas. Então, não tem para onde correr. A base é o sustento e é o coração de qualquer time do Brasil. Uma base boa, uma base bem feita, uma base bem cuidada, certamente esse clube que faz isso, ele logrará êxito sem sombra de dúvida, torcedor. A gente vai passar agora por Fernando Nunes, né? Onde a gente separou alguns trechos da nossa entrevista, para vocês repararem aí o Fernando Nunes falando sobre SAF, sobre jogadores que irão para a Copa São Paulo e também jogadores que estão espalhados pelo Brasil, no Palmeiras, Bahia, Grêmio, todos eles com contrato com o Santa Cruz Futebol Clube, tá bom? Na tela. Por isso que eu queria separar essas equipes, que o 15 nós tiramos lá, uma das minhas vontades era tirar da Campina do Barreto, para que eles se sentissem também parte integrante do Arruda. Isso é para motivar o atleta, Para motivar, né? o atleta. Então nós trouxemos ele, colocamos eles para treinar no CT, nas Cobras, está treinando hoje no CT, onde o Sub-20 e o Sub-17 treinam, ou seja, nós resgatamos, fizemos peneiras, usamos a Campina de Barreto hoje, é um laboratório do Santa Cruz, onde os jogadores que estão ali, a gente semanalmente vai lá com o nosso treinador fazer uma peneira lá, uma segunda peneira, vamos dizer assim, para os melhores virem para a base. E já estamos Quem colhendo. faz o trabalho lá na Campina? É Walter. Walter, que é um excelente captador, uma pessoa que entende muito futebol e está nos ajudando muito nesse sentido. E a gente garante que esses jogadores que estão lá não vão para outros clubes sem passar pelo Santa Cruz. Então, o Sub-15 agora nessa Aldeia Cup, eu já posso informar que nós estamos fazendo contratos com 4 jogadores, ou seja, jogadores de 14 e 15 anos, que nunca teve esse tipo de situação aqui no Santa Cruz. Você foi até campeão, né, no Sub-15. Foi campeão na Aldeia Cup, no Sub-15 da Série Prata, na Aldeia Cup. Então nós estamos mandando 2 jogadores para o Vitória da Bahia, um jogador que está chegando a proposta do Grêmio e um jogador para o Palmeiras. Ou seja, jogadores que o Santa Cruz está oferecendo para o mercado, onde tem participação de percentual sobre eles nesses clubes de Série A. Mas eles vão com um contrato assinado com o Santa também. Com o Santa Cruz, contrato assinado, inclusive esses contratos, quando chegam para mim, eu passo para Pedro, passo para o Alain, passo para o jurídico, passo para Bruno Rodrigues, para que isso seja feito colegiado. Eu gosto muito essa parte de contrato, eu gosto sempre de estar com todo mundo dando opinião, para que a gente faça o melhor possível para o Santa Cruz. Então, todos esses atletas estão indo agora, é a primeira safra, vamos dizer assim, da nossa gestão do Sub-15, que faz um ano que nós estamos cuidando do Sub-15. Então nós já temos esse título, graças a Deus, mas mais importante que isso, já temos jogadores saindo do Santa Cruz com contratos firmados e são jogadores com menos de 16 anos que a gente não pode fazer contrato profissional. Então, por a gente não poder fazer contrato profissional, a gente não pode querer vendê-lo agora, a gente tem que
tem que ser por essa trajetória ou perdê-los. Então a gente está tendo esse elo entre Santa ou esse outro clube, que são clubes que estão sendo nossos parceiros também, e o Santa Cruz com o contrato assinado em todos eles. 4 atletas, Bahia... 2 no Vitória, 2 no Vitória, 1 no Grêmio e outro no Palmeiras. Palmeiras, maravilha. Certo? E uma das coisas importantes aqui no Santa Cruz é essa questão, porque como esses jogadores, nós não somos um clube formador ainda, fica muito fácil a pessoa tirar do BID. Por exemplo, se hoje eu quiser tirar um jogador do BID que não tem contrato profissional, eu entro com um processo administrativo na Federação Pernambucana, em 15 dias é obrigado a baixar o BID dele. E o Santa Cruz fica vendo navios. Então, uma das coisas que eu vi aqui... Tem essa facilidade? Tem essa facilidade. Rapaz. É assim. Inclusive, aconteceu 2 casos aqui no Santa Cruz... Por exemplo, o clube cuidou do atleta durante a vida toda tal, e em 15 dias pode perder o atleta. Infelizmente. Então, o que é que acontece aqui? A gente precisa dar moralidade ao nome do Santa Cruz. Santa Cruz é uma instituição fortíssima, de nome muito forte, e eu exijo muito respeito pelo nome do Santa Cruz. Então, uma das coisas que eu disse aqui na minha reunião com minha supervisão é: todo jogador que sair pelas portas de fundo do Santa Cruz não entra mais. Pelo menos enquanto eu estiver gerindo... Pode ser Pelé. Pode ser Pelé. E o empresário que patrocinou esse tipo de atitude, nenhum jogador dele fica mais no Santa Cruz. Boa. Pode ser também o Neymar. Não vale pena para o Santa Cruz ter Neymar jogando na base e não pertencer ao Santa Cruz. Porque quando for fazer negócio, ganhar dinheiro com esse Neymar, o dinheiro não vai para o Santa. Então, para que eu ter esse jogador aqui? Só para dizer que eu tenho e não vale nada para o Santa Cruz? E até para moralizar o que o senhor está dizendo, né? O empresário tirou um, aí depois ele tira outro, depois ele tira outro. Pronto, então, só reforçando, 2 jogadores aqui chegaram, tirou o nome, chegou aqui para Bruno Rodrigues, a baixa lá na federação por via administrativa, anotamos o nome, foi para lá, foi para cá, pediu para voltar para Santa Cruz. Não volta. E era um jogador que eu tinha interesse, inclusive. Mas e todo mundo sabe da história aí, eu disse, não vai voltar. E o empresário dele, fulano tal, também não bota mais jogador aqui no Santa Cruz. Não bota. Por quê? Eu acho que essa relação jogador, instituição, jogador, empresário e Santa Cruz tem que ser bom para todos os 3. Você não pode tirar um desse elo. O Santa Cruz é muito importante para esse elo funcionar. Como é que um jogador vai ser conhecido sem a camisa do Santa Cruz? E outra coisa, né? Acima de tudo, o primeiro intuito da base, todo mundo sabe, né? Primeiro é formar o homem, formar um cidadão. Trabalho também assim espetacular, como o senhor vem fazendo na base, era o grande, né, ex-presidente do Santa, Rodolfo Aguiar. Rodolfo Aguiar também, ele não media esforços, né, para sempre contribuir com a base do Santa. E depois dele, assim, o Santa Cruz teve alguns diretores da base que contribuíram também, mas do jeito que o senhor vem fazendo, identicamente assim, junto com o Rodolfo Aguiar, eu não tinha visto ainda, né? Botando a mão na massa, trabalhando, gastando principalmente, né? Que todo mundo sabe que no Santa Cruz se gasta no profissional, quanto mais na base. Agora, um ponto importante, né? Que até estava no nosso roteiro, sobre a questão da SAF, né? O pessoal da direção de futebol do Santa profissional aí, desse ano, tudo indica, inclusive o Alan Araújo, ele até falou, né, em redes sociais e em entrevista com a gente, que ele seria o último diretor estatutário do Santa Cruz. Porque a partir do próximo ano, o Santa Cruz já vai ser SAF. E a SAF também, ela vai assumir a divisão de base do Santa Cruz. Sem dúvida. Você já teve algum encontro com o pessoal da SAF? Já conversou? Já alinhou algumas coisas? Como é que está esse processo? Olha, desde o anúncio da SAF, eu tenho tentado fazer com que todas as minhas decisões na base estejam mais ou menos alinhadas com o que a SAF pretende. Porque eu acho que não adianta eu tentar fazer um trabalho agora da minha cabeça, fazer por esse caminho e amanhã a SAF vir querer por esse caminho. Então é importante que eu tente traçar um caminho que seja o que a SAF almeja na gestão dela, para que encurte esse trabalho para a SAF. O meu desejo aqui é fazer o máximo possível
para que isso aconteça de forma muito tranquila. Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu estou aqui precisando de contratar um treinador para a nossa equipe. Nós estamos com menos um treinador que eu preciso contratar agora no início do ano. Eu estou gerenciando essa contratação com Pedro Henrique, com o Alan, com o Arley. Em conjunto, né? Em conjunto. Por quê? Porque tendo essa ideia do que eles almejam e do que eu quero também, dando essa opinião, e se chega a um consenso, a chance de errar é muito menor. Exato. Então, trazer um cara para cá agora, em janeiro, porque eu gosto dele só e botar ele aqui dentro, sem ouvir a opinião dos demais, e às vezes você, quando ouve a opinião, você muda seu conceito, né? Seu conceito, você não é dono da verdade, você às vezes escuta e muda de opinião. Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião agora de levar fulano de tal, ciclano de tal para a Copinha. Conversei com o Fábio Cortez me deu umas ideias e eu adorei as ideias dele, mudei meu conceito e modifiquei algumas coisas. E para o melhor do clube. Então eu não vou nunca achar que minha opinião é a melhor. Eu gosto muito de ouvir opinião. Então, nesse aspecto, tudo que eu tenho feito tentando colegiar isso com o Bruno, com o Pedro Henrique, com o Alan, com o Arley, com todos os envolvidos. Certo? Uma das coisas que eu também tento fazer é todo o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu tento, como eu lhe disse, sendo redundante, diminuir esse caminho do Santa Cruz para chegar onde ele quer. Por exemplo, você falou em clube formador, nós não somos. Porém, eu tenho essa cartilha na minha cabeça, de A a Z. E tudo que eu faço dentro do Santa Cruz hoje, eu faço buscando isso. Aí você pode perguntar, mas Fernando, tu está há 2 anos, por que você não conseguiu? Porque tem algumas coisas que dependem de um investimento razoável e eu entendo que nesse momento não seja justo da minha parte impor ao Santa Cruz que participe desse investimento agora, tendo como prioridade o que aconteceu no ano, que era levar o time para a primeiro era necessário o Santa Cruz recuperar a marca, né? Recuperar a marca. Sair desse inferno que é a Série D. Isso. Então, isso aí a gente tem que entender que o momento do Santa Cruz, eu tenho que proporcionar diminuição de custo, reduzir o máximo de aperto de necessidade financeira para o caixa do executivo, para que a gente consiga ter mais investimento no profissional e, consequentemente, chegar onde o Santa Cruz precisa, para que a marca se valorize e a gente consiga ter mais recursos dentro do clube. Eu entendo tudo isso. Por isso que eu tento, através de parcerias, através de patrocínios, através de algumas condutas dentro do clube, minimizar o máximo possível para o Santa Cruz. Então, hoje, clube formador, eu faço refeitório, precisa ter isso, eu faço de acordo com o que precisa ter. O nosso alojamento tem que ter isso e isso, eu já tento fazer de acordo com o que pede a legislação. Ou seja, hoje nós temos quase todos os itens de clube formador atendidos. Alguns não dependem mais de mim. Então, quando tiver essa condição, a SAF assumir, eu vou passar o relatório do clube formador e vai faltar só 3 linhazinhas para que o clube tenha o certificado e o selo de clube formador. Ou seja, vai deixar encaminhado, né? Deixar totalmente encaminhado. Isso aí acontecendo, aí o clube passa a não precisar mais, por exemplo, às vezes fazer algum negócio de um jogador muito novo, porque ele é clube formador. Aí o clube formador consegue ter esse jogador um pouco mais, vamos dizer, vinculado ao clube, sem ninguém poder tirar ele do clube. Então facilita bastante. Exato. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.